Então vamos lá? Bom, quando o assunto é imóveis, a maioria das pessoas ali com pouca instrução fazem os maiores equívocos do mundo, né? A verdade é que a maioria das pessoas pobres ou mesmo de classe média e até mesmo os ricos muitas vezes cometem equívocos absurdos. Hoje eu vou mostrar aqui 5 dos maiores equívocos que você pode ter quando o assunto é imóvel, dos maiores erros mesmo, das maiores burrices que você pode fazer. A primeira coisa que você vai fazer é o quê, Vandinho? Deixar o like na confiança. Não, o Sardinha Raiz já deixou antes do vídeo começar. Quem é Sardinha Raiz já deixou o like antes do vídeo começar. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que você vai fazer? Segura a mãozinha, não precisa deixar o seu like, você nem me conhece ainda. Se alguma informação nesse vídeo te agregar de alguma forma, te trouxer algo que você não sabia, aí sim você considera deixar o seu like e se inscrever. Se não, não precisa, eu tento de novo na próxima trazer algum conteúdo que realmente te agregue. Não quero like por pena, só se o vídeo for bom. Então a primeira coisa, o financiamento nem sempre é ruim. Um dos maiores equívocos que o mercado financeiro colocou na cabeça das pessoas é que financiar um imóvel é sempre uma ideia ruim, é o maior equívoco do mundo. Eu inclusive tive uma parcela de culpa nisso aqui, porque na hora que eu ia entrar nesse assunto, eu sempre ficava tentando evitar falar de casos específicos. E quando a gente vai falar dos casos gerais, na maioria dos casos ali, eram eventos muito complicados. Mas existem hoje mais coisas entre o céu e a terra do que podem supor a minha vã filosofia, né? O que eu fui descobrindo? As pessoas não têm uma vida iguais umas às outras. Então, assim, cada indivíduo é muito particular. Uma pessoa, às vezes, tem uma família, tem filhos. E aí, eu, como um homem, quando comecei a criar conteúdo aqui, um homem solteiro, né? Sou divorciado. Não existe solteiro, né? Depois de ser divorciado, é pra sempre divorciado. Eu, um homem divorciado, que moro sozinho e tal, eu tenho uma relação diferente com essa questão do imóvel que as outras pessoas. Então, às vezes, um pai de família, 3 filhos, o cara não vai ficar querendo mudar de casa toda hora. Ele não pode. Os filhos têm escola, tem toda aquela coisa. Ele precisa adaptar aquela casa às necessidades da família dele. Às vezes o cara tem um quarto para o filho, um quarto para um filho que tem alguma característica que precisa de um ajuste especial. Como é que esse cara vai ficar alugando um apartamento? Não existe. Então a gente tem que entender que cada vida é de um jeito. Um financiamento ele nem sempre é ruim, porque muitas vezes ele pode inclusive sair mais barato que o aluguel. Depois que eu comecei a criar conteúdo, eu tenho que admitir que eu não pensava assim, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu comecei assim que eu fui conhecendo a situação de vocês, fui tentando pesquisar a melhor decisão financeira para cada um, eu fui percebendo que a gente não deve dizer nunca, né? É isso, a gente tem que tomar cuidado com o nunca. E aí eu percebi que em vários casos, na verdade, que eu estava totalmente equivocado, que em vários casos financiar um imóvel é sim a decisão mais acertada. E aí para deixar essa decisão mais simples para vocês, eu criei aqui, ó, calculadora alugar ou financiar Investidor Sardinha, ferramenta gratuita que eu fiz para vocês, para que você tenha uma resposta para o seu caso. É só pesquisar no Google, calculadora alugar ou financiar Investidor Sardinha. Você vem aqui e coloca o valor de compra daquele imóvel, por exemplo, um imóvel de 350 mil. Pode clicar no sim aqui que você recebe notificação. O valor do aluguel que você pagaria nesse imóvel aqui na sua cidade. Nesse mesmo imóvel, se eu não tiver que comprar, eu pago 1.750. A valorização anual. No Brasil, a valorização anual dos imóveis é de 3 a 5%. Raul, mas nesse ano específico de pandemia, aumentou 10%, tal o que? Cara, a gente fez uma pesquisa histórica e pegamos aqui a taxa histórica de valorização. Então, aqui não tem uma taxa, eu não posso pegar para você e falar, vai valorizar 15% o imóvel, porque isso não é verdade. Muitas vezes os corretores também de imóveis querem te empurrar uma realidade pró-imóvel que também não é verdadeira. Então, a gente tem que se apegar nos números. Não dá pra gente vir aqui e ficar falando, eu quero que seja isso, né? A gente tem que olhar, cara, o que foi o histórico do Brasil? A gente vai ver aqui que a valorização média é de 3 a 5% ao ano aqui, e muitas vezes os imóveis só conseguem cobrir a inflação. Então, você pode colocar aqui a valorização da sua região, se não for esse o número da sua região, coloca aí. E cuidado com essa valorização aqui, porque algumas empresas, elas fazem pesquisas localizadas em lugares específicos e falam, imóveis valorizaram 80%. Os caras são mala, né? E sempre que tem essas pesquisas absurdas, você pode ver ali que vai ser necessariamente, não é de uma fonte segura, né? Tipo o IBGE, vai ser ali uma fonte tipo a empresa de imóveis, que faz a incorporadora falando que imóveis valorizam. Isso aí tem a mesma validade do que nada, né? O IGPM, a gente fez uma pesquisa também dos últimos, acho que 20 anos, não sei, que eu tirei aqui e coloquei aqui. Então, 9,27%. Isso aqui, ó, vai agir sobre o valor do aluguel. É por isso que é muito importante você prestar atenção nisso, porque às vezes você pensa, um financiamento não está compensando agora, mas quando você vê o aluguel, ele vai aumentando de preço ao longo dos anos, né? E está aumentando pelo IGPM aqui, que foi um indicador até que se descontrolou ultimamente, mas voltou a ser utilizado agora porque ele voltou a ficar mais controladinho. Você vai colocar quanto você vai dar de entrada, você tem que dar pelo menos uns 25% do valor do imóvel, seria uns 80 mil, mas coloca uns 100 mil, outros custos que eu vou ter, transferência, tarará, bota aí os 20 mil, sei lá, olha no seu caso, né? E financiamento padrão no Brasil, 360 meses, o CET está em média 8,7, você pode colocar aqui 870, né? E você pode colocar aqui então o se compensa ou não fazer o financiamento. Quando você calcular vai te mostrar. Lembrando, se você quiser usar uma rentabilidade personalizada de investimento, você sabe que sua carteira de investimento está rendendo um valor específico, aqui a gente está tirando pela Selic, você pode colocar e a gente vê. Então, de acordo
com as nossas contas, a melhor opção nesse caso, por exemplo, é financiar e investir. Por quê? Resultado, se você só financiar, então se você só financiar o imóvel, né, você financia o imóvel e não investe nada, você joga o dinheiro, não aporta nada, você vai ter ali 1.135.000 com a valorização do imóvel depois de 30 anos, vai ter pago 684.000 de financiamento, e é isso, né? E você tem um patrimônio de 1 milhão, se você só financiar, se você não investir, seria a decisão mais burra. Se você alugar e investir, você vai ter um patrimônio no final de R$ 5.568.236,76. Por quê? Você vai ter pago 3 milhões de aluguel nesses 30 anos, né? Você vai pagar uma grana absurda de aluguel se o aluguel continuar sendo reajustado pelo IGPM, que é aquele cenário, né? O aluguel vai se ajustando ali. Daqui 30 anos, o aluguel então desse apartamento agora seria de 25 mil. Raul, é muito improvável que isso aconteça. Pergunta pro seu pai aí. Tem gente que pagava 150 de aluguel, hoje em dia tá pagando 1.000, 1.200. Então assim, vai subindo mesmo. Talvez não suba tanto assim, mas a gente tem que partir de algum princípio. O IGPM é o valor do reajuste dos aluguéis, né? Então talvez não seja isso, mas em tese essa pessoa em 30 anos ela teria pago ali 3 milhões de aluguel. E ela teria aportado somente 135 mil reais, porque é o valor que sobra aqui, ó, do aluguel, né, no começo ali, os aportes que ela ia ter alugando, tá vendo? Então os aportes financiando no começo é zero, mas depois ela começa a aportar alguma coisa, ó. Ela paga uma parcela maior lá no começo, ela começa a investir pouquinho e lá no final ela já tá investindo muito mais do que a pessoa, né? Porque o cara que aluga, ele não vai ter como economizar esse dinheiro aqui. E no começo ele ainda tem 120 mil aqui, ó, que ele aportou de uma vez. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente vê, né, que o patrimônio do cara financiando e investindo seria um patrimônio maior, até porque ele tem o patrimônio do imóvel e ainda tem a rentabilidade dos investimentos dele depois de 30 anos, que ele vai aumentando ali os aportes. E aqui é uma coisa muito complicada, porque a gente considera que o aluguel vai subindo e a renda dessa pessoa também, porque se o cara subir o aluguel e as pessoas não derem conta de pagar, seria um cenário ainda pior. Então assim, essa calculadora é maravilhosa, ela é a verdade absoluta? Ela não é a verdade absoluta, mas ela dá um bom indício do que pode acontecer no futuro. Ela faz uma boa conta para você entender por que financiar às vezes pode ser uma boa opção. E lembrando, financiar não é fazer consórcio, consórcio é sempre latada, tá? E financiar também não é um investimento. Quando a gente tá falando que isso aqui é melhor, é porque você precisa morar de alguma maneira, você tem que ter esse passivo, então se você financiar é interessante. Comprar à vista seria melhor ainda, você já teria o seu imóvel quitado, mas a gente nem sempre vai conseguir fazer isso, a pessoa às vezes tem uma necessidade da família e tudo, pode fazer muito mais sentido às vezes você financiar, porque às vezes a parcela, no começo ali ela fica mais alta um pouquinho com o aluguel, mas aos poucos ela vai baixando, né? Você trava ali aquele preço do aluguel, além dele ficar travado pro resto da vida e não aumentar pelo IGPM, o patrimônio ainda se torna seu em algum momento. Essa conta precisa ser feita com muita cautela. Em alguns casos, pra gente que vai comprar um imóvel muito caro, não compensa financiar, porque o próprio valor inicial do aporte ali, que seria equivalente aos 20% do valor do imóvel, já acabaria rendendo muito mais dinheiro do que daria para pagar de aluguel, sabe? Então tem que tomar cuidado, isso aqui vai funcionar até para classe média ali, um apartamento mais ou menos de uns 500 mil a 600 mil, já classe média alta, a partir disso já fica muito complicada essa conta, então toma cuidado, faz o cálculo direitinho, observa essa planilha, vê se você concorda, entende ela ali, porque é uma planilha que ela foi feita para simular uma realidade, fazer uma previsão do futuro, isso é sempre perigoso, mas a gente não tem como imaginar como vai estar o país daqui, sei lá quantos anos, o que a gente faz aqui é usar os indicadores passados para tentar prever o futuro. Vai acertar? Não sabemos, gente. Então, infelizmente, a gente não tem como fazer isso. A gente considera aqui o que dá para fazer, tá bom? A segunda maior burrice aqui é utilizar imóvel como fonte de renda. Porque aqui quando a gente fala que imóvel financiado pode não ser uma ideia horrível, a pessoa já começa a viajar na maionese e fala, vou comprar 4, 5 apartamentos financiados então e vou começar ali a gerar renda com aquilo. A tal da esperteza é uma das piores coisas que o ser humano pode ter. Porque aí o cara faz aquela conta, eu vou dar uma entrada num apartamento e aí com o próprio aluguel do apartamento eu vou pagar a parcela. Isso na prática acaba nunca funcionando e não gera um bom acúmulo de renda. Porque o que acontece? Você tem ali o seu apartamento que você deu, você financia, o cara te paga o aluguel e você depende disso. Quando fica um mês sem alugar, nabo, você tem um prejuízo muito maior do que a parcela e o aluguel ainda, começa a descontrolar a vida financeira. Já vi várias pessoas caírem nesse equívoco aqui e terem que devolver imóvel que eles compraram como investimento ali, com prejuízo, não conseguem fazer isso de maneira boa. Então assim, presta muita atenção nisso, porque se você investe em outros tipos de ativos, por exemplo, fundos imobiliários, etc., como investimento ou para geração de fonte de renda, acaba sendo muito melhor. E aí é óbvio que você vai ter alguma história para contar do seu tio, do seu avô, do primo do seu irmão, que sei lá o quê, que fez alguma coisa e que deu um milagre ali, que esse cara vive de aluguel. A taxa de aluguel hoje no Brasil, ela vai de 0,3% a 0,5% do valor do imóvel, uma taxa extremamente baixa, fora em região litorânea, alguma coisa, uma cidade turística, fora isso, o resto é tudo mais ou menos isso. Isso significa que um imóvel de 350 mil, você mantém ele imobilizado ali, com difícil liquidez, você precisar vender é complicado, rendendo aí um aluguel de 1.750 por mês. Qualquer apartamento que você tem nesse valor, se você não conseguir alugar ele por um mês só, o prejuízo aumenta relevantemente. E aqui agora, a gente ainda tem mais problemas. Se você fizer isso
isso com mais imóveis, você ainda vai ter um recolhimento do IR, para terminar de complicar, você vai ter que encontrar imobiliário, vai ter que deixar taxa com a imobiliária, ou você mesmo vai ter que gerenciar, se torna um trabalho. E você fala, Raul, mas pelo menos isso aqui eu comprei uns apartamentos, eles vão sempre se valorizar. Isso não é verdade, tá? Esse papo de que imóvel sempre valoriza, muitas vezes nem pela inflação ele consegue corrigir mais. O que acontece? A gente tem hoje uma construção urbana das cidades que são verticais. Você pega um apartamento de 20 anos atrás no centro de São Paulo, ou no centro de Goiânia mesmo, de qualquer cidade, observa quanto ele valia na época que ele foi lá e observa quanto que ele vale hoje em relação ao salário mínimo, etc. Vários deles estão totalmente desvalorizados. Não vale absolutamente nada. Um apartamento novinho e tal, ele tem um pico de valorização. Depois disso, a cerâmica, o estilo, a arquitetura daquele lugar começa a ficar fora de moda, né? Porque a moda é imposta na arquitetura de maneira muito mais presente hoje do que era anos atrás. Então, essa moda ali, ela é passageira, acaba desvalorizando e aí daqui a pouco você não consegue mais alugar. O condomínio vai para R$1.800, um negócio bizarro. Lá no que minha irmã mora, é um apartamento que eu alugo para ela. O condomínio hoje do apartamento é R$1.400, o aluguel é 1.000 e alguma coisa, assim. Ninguém consegue mais alugar aquilo, porque é uma região que tá ficando 2.000 e pouco o condomínio, o negócio. Um pouco mais velho, né? Prédio velho pra caramba, você encontra apartamento lá valendo menos, e é numa região super nobre, encontra apartamento valendo menos do que apartamento em região muito periférica às vezes, porque é apartamento mais novo ou mais antigo, né? Então assim, não cai nesse papinho. Isso aqui é o famoso papinho. Quer fazer investimento mesmo? Foca, fundo imobiliário, ações e tal, e encara como investimento para geração de renda. Geração de renda com imóveis é para empresas que sabem muito bem o que estão fazendo. É para negócio que o cara constrói, sei lá, quantas casas populares ou kitnets, o que aluga pra galera e tem um giro muito maior, ou para quem realmente sabe se desfazer desses bens no momento certo. Tem gente que sabe ganhar dinheiro com isso aqui? Tem. E no geral dá menos dinheiro mesmo para quem sabe ganhar dinheiro com isso aqui. Já tive vários alunos, inclusive, lá na UVP. O cara pega, começa, mostra uma carteira de imóveis super bem administrado, o cara tem uma empresa. Quando eu mostro para ele, eu falo, pois é, o dinheiro que você ganha pagando funcionário, sei que lá, todo aquele rolo, você ganharia tipo 3 vezes mais se você nem tivesse essa empresa, se você tivesse só investindo no fundo imobiliário. Aí o cara várias vezes aposenta, larga a mão de fazer o que faz. Então assim, presta atenção nisso aqui, é uma conta muito complicada. Dinheiro com imóvel é aquele compra e venda, aquele cara que sabe o que está fazendo, é muito mais dentro das imobiliárias do que querem te convencer, quem compra imóvel nunca erra. Não existe isso. Tem boas formas de se usar e tem formas não inteligentes de se usar também. E no geral você vai cair no segundo tipo. Então a terceira maior burrice aqui é fazer fla-flu com temas importantes, né? Essa gíria carioca aí, o fla-flu, acho que é a melhor gíria do Rio de Janeiro aí. Fora essa, só perdeu a mão. Perdeu a mão é bom. Perdeu a mão. Eu fui lá, ouvi a galera, tava lá numa reunião com o pessoal do mercado financeiro lá e os caras falaram assim, não, fulano perdeu a mão. Eu falei, caralho, que perdeu a mão. O cara perdeu a mão, destemperou o negócio. Ele viajou na maionese, ele fez merda muito grande, né? Então, o Fluminense e o Flamengo, muita gente não entende de futebol, eu não entendo muito também, são torcidas eternamente rivais, né? Por isso, convencionou-se dizer aí, quando alguém tá criando uma contendazinha, uma rivalidade entre uma coisa e outra, tá fazendo fla-flu. No futebol isso é legal, né? Você tem duas torcidas ali, uma torce pra um, uma torce pra outro, faz um canto, anima a torcida, anima o jogador de futebol, dá certo. Agora, quando as decisões são financeiras e elas acabaram se tornando fla-flu na internet, chegou agora os defensores dos imóveis, os defensores dos investimentos. Cara, isso é a maior burrice que você pode ouvir na sua vida. O dia que você se vê defendendo o investimento com unhas e dentes, lembra que você é um idiota. Na hora, você falou assim, pô, tô defendendo o investimento aqui ativamente. É um idiota. Não tem pra quê. Por que você quer que o outro acredite num tipo de investimento que pra você é rentável? Então, assim, cada um tem uma característica. Uma carteira diversificada, ela vai conter todas as classes de ativos. Se o cara acredita que aquilo é a melhor coisa do mundo dele, deixa, fala, porra, vai lá, cara. Tem gente que fala assim, pô, eu tenho 100% do meu patrimônio em imóveis. Eu falo, tá feliz, cara? Tá tranquilo? Eu falo, fica. Eu não vou ficar brigando por uma coisa que você tem certeza. Uma coisa que você vai discutir com alguém, é uma coisa que você não sabe. Amanhã chove, não chove, você pode discutir. Agora tem coisas que são fatos óbvios. Se o cara não sabe abrir uma planilha e fazer uma conta, às vezes é problema dele. Então, assim, não entre em discussões e ficar, nossa, meu Deus, fazendo aquele comentário textão, eu vou defender agora as criptomoedas e o Bitcoin, e ficar, meu Deus, 3 horas escrevendo ali alguma coisa pra alguém, perdendo seu tempo, sua energia. Seguinte, começou a ver uma coisa que você tá vendo que a pessoa não tá te ouvindo, ou você não tá ouvindo ela também, para, cara. Aí tem gente que vai preferir realmente buscar uma maior segurança e tarará. Eu, particularmente, eu encaro todos os investimentos como simplesmente uma parcela ali do patrimônio que eu quero ter. Um aumenta a segurança, o outro aumenta o risco, o outro aumenta a rentabilidade. A gente vai balanceando tudo aquilo. Eu tenho uma carteira diversificada, compra até lotes, já falei pra vocês. E aquilo que tiver dando dinheiro e que tiver uma função dentro de uma carteira de investimentos, eu compro. Eu não quero pregar religião de nada, eu quero ganhar dinheiro, né? Pra mim, ganhar dinheiro é mais importante do que estar certo. Se pra você estar certo é mais importante do que ganhar dinheiro, o que você precisa fazer é entrar num debate, né? Vai pra um debate na TV, brigar com as pessoas, discutir outro tema. Investimento não cabe esse tipo de coisa, não cabe esse tipo de atitude. Assim, eu vejo isso aqui acontecer, eu bloqueio, tá? A pessoa começa a xingar o outro por causa de investimento, eu vou lá e bloqueio aqui e você não consegue nem comentar
comentar. Não sei se vocês já repararam, mas tem palavras aqui que são proibidas no canal. Trade é uma delas, você não consegue nem comentar isso aqui. Ah, Raul, mas eu gosto de fulano, problema seu, você não vai comentar isso aqui, você vai comentar isso em outro lugar. A gente não vai ficar promovendo debates infrutíferos aqui, tá bom? Quarta burrice aqui, não considerar os impostos na hora de transformar o seu imóvel em fundos imobiliários ou ações. Isso aqui, cara, meu Deus, bem os inscritos aqui, a galera já tem um patrimônio às vezes imóveis. O cara começa a assistir os vídeos, começa a se identificar pra caramba, fala, pô, eu esperei por isso a vida inteira, era tudo que eu tava procurando. Vai ali, faz a famosa conta de padeiro. Então o cara não considera nada. Ele fala, vou vender minha casa aqui e vou colocar em fundo imobiliário. O cara esquece que ele vai ter que pagar aluguel depois que ele vender a casa dele. Aí ele vai lá, vendeu a própria casa, tem que arrumar um aluguel, aí ele fala, vou ficar com troco pelo menos. Aí daqui a pouco esse aluguel aumenta, não fica do jeito que ele imaginou. Cara, vender seu imóvel, seu único imóvel, se você não se aposentou, não tá vivendo, viajando nem nada, você vender seu único imóvel, às vezes com família, pra comprar em fundo imobiliário ou pra comprar em qualquer coisa, isso é de uma burrice, mas é de uma burrice galopante. E aí eu recebo relato depois, ai, não sei o que eu fiz de errado. Eu falo, cara, você é burro, não fez sentido. Por que você vendeu um imóvel que você morava com a sua família pra comprar fundo imobiliário, gente? Porque se você tem dinheiro de investimento, é dinheiro de investimento, você pode pôr aquele dinheiro ali. É um dinheiro que você não vai precisar. Não é o dinheiro que você vive dele, que você tem uma função com aquilo, pelo amor de Deus. E aí o cara, além de fazer isso, não faz as contas direito. Mesmo que você tenha um imóvel de investimento, na hora que você for vender, você vai ter uma perda do imposto que você vai ter que pagar, da transferência, né, desse imóvel. Você vai ter ali, às vezes, um custo extra por registro de cartório, sei lá o que, tarará. Então, esses custos ali vão abaixar um pouquinho de dinheiro. É bom já considerar. Ah, Raul, arrumei uma carteira de fundo imobiliário que tá pagando 1,12. Pô, considera 0,8. Não considera esse negócio 1,12. O excedente você reinveste para aumentar aquele patrimônio. Seja esperto, considera a realidade. Imagina que você está fazendo na prática, encara todos os custos. Vocês parecem que não são adultos às vezes. Porra, não pensa, cara. Tem que pensar, tem que raciocinar. Tem queda no preço às vezes. Você vai achar que o patrimônio, todo mundo fala, ah, minha casa vale 700 mil, vai vender não vale 500. Porque aí o cara não fez conta. Ele viu um anúncio uma vez do mais caro e acha que vai vender naquele valor. Aí às vezes tem que pegar um carro junto com o negócio. Nossa, presta atenção na hora de fazer isso aqui. Considere, se planeje. Não faça decisão à la caralha. É isso que é o problema do ser humano, né? É a decisão à caralha. Como é que vai ser essa decisão aqui? A caralha, foda-se, do jeito que vier eu vou. Aí vai falar, não sei o que deu errado. Ah, esse trem de investimento não funciona. Não, você que é burro, você que fez uma coisa que não deveria. Aí não adianta me escrever, falando, nossa, eu não entendi e tal. Cara, lógico que você não entendeu mesmo, né? Por isso tudo aqui tem que ser esmiuçado, né? Porque senão a galera faz cagada, você fica assustado. Às vezes tem gente que fala que, nossa, essa história deve ser mentira. Vocês não veem os comentários, cara. O pessoal empolga, né? O pessoal é doido, tem gente que é doido, tem gente no mundo que é doido, tudo é doido. Aí você tem que tomar cuidado, aí vai lá no Instagram, ai meu Deus, fico 2 horas respondendo o indivíduo, tentando arrumar a bagunça que ele mesmo causou na própria vida. Quinta burrice aqui, não se planejar para comprar um imóvel financiado. Cara, isso aqui, meu Deus do céu. O cara tá ali 3 meses, foi promovido. 3 meses. Agora eu sou gerente do sei lá do quê. O salário do cara era 4 mil, foi para 10. Comissãozinha, sei que lá, dobrou, me deu mais milão ainda, benefício, sei que lá, e agora ele é o gostoso. Tem ali, tá começando a família dele, jovenzito, ou jovenzita, né? Os dois aí fazem merda do mesmo jeito, ele vai lá e fala, pô, vou fazer um financiamento. Você acha que o cara pega um imóvel condizente com o padrão de vida dele? Não, foda-se. Eu vou logo tacar um financiamento, ele pega o empréstimo da entrada, taca um financiamento muito maior do que deveria, aí às vezes vende o próprio carro e compra outro carro financiado para ter mais dinheiro para poder fazer o giro da baguncinha. É o ser humano, cara. Aí vai ali e pega um imóvel financiado. Passa 4 mesezinhos, o que acontece? O chefe do caboclo lá chega para ele e fala assim, ô, beijos, bom te conhecer, a gente entrou no mercado na recessão aqui, perdeu o emprego. Aí começa a viver ou só da grana da esposa ou só da grana do marido, o negócio aperta, não dá conta de pagar a parcela do empréstimo, isso aqui é a novela principal do dia aqui. Não dá conta de pagar a parcelinha do empréstimo, o carro tem que devolver também, porque não coisou, às vezes a polícia vai buscar o carro, apreender o carro, as parcelas do apartamento começam a atrasar, vai lá, tem que passar o apartamento ou a custo de nada, se conseguir passar, passando muito abaixo do que pagou, fica sem a casa, sem o carro, sem nada. Isso aqui é todo dia. Gente, isso aqui eu assisto assim, 3 vezes ao dia a mesma história. O cara me fala, eu fui promovido, ele começa assim, e aí fui fazer, eu já sei o resto da história. É tudo isso aqui. Mesma coisa, mesma coisa. Isso aqui é o bônus, o que da burrice. Aí eu vou dar até mais um bônus aqui, que é outra história que eu ouço sempre com relação ao imóvel. Tem o bônusinho imóvel na planta de empresa duvidosa. Esse aqui é o melhor. O cara tem o sonho da casa própria, a mulher dele recebe um flyer na rua, ou ele mesmo recebe um flyerzinho na rua, tem aquele povo que distribui o flyer, ele olha o flyer, vê aquele prédio lindo, eles botam assim um negócio, fala, não, vai ter campo, é sol nascente, sol poente, e meu Deus, e os meninos correndo no parque, aquela...
É perfeito pra sua família. É o olhinho do cara brilha, o brasileiro ele acredita, ele é sonhador, né, cara? Aí a gente acredita, olha aquele negócio e vê assim e fala, gente, que maravilha. Aí o cara, não, isso aqui é 1 ano e meio e fica pronto. 1 ano e meio fica pronto. Você vai no lançamento, vem 2 carinhas de gravata, vai louco pra estourar um champanhe. Esse aqui te pega no cantinho, vai conversando, ele faz uma assombração na sua cabeça quando você vê, você tá assinando no papel, comprando um imóvel na planta. Aí você pensa que não vai ter que pagar o trem, porque assim, você pode, eles aceitam qualquer jeito de negociação. Fala assim, vai pagando 800, daqui até lá na entrega da chave você paga 50 mil. É assim, eles vão criando esses esquema doido. Aí o cara vai lá, pega, fala, vou comprar um apartamento desse aqui. E compra. O negócio, ele começa a pagar, a obra começa a atrasar, o negócio começa a pipinar, porque não pesquisou a empresa antes. Vai comprar imóvel na planta, não pesquisou a empresa, não tem histórico a empresa, muitas vezes a empresa quebra. Processo, sei lá quanto tempo de processo para poder conseguir receber. Isso aqui é o que mais acontece. Agora, se você realmente quiser aprender a investir, cara, entender todas essas nuances do negócio do dinheiro, fazer uma estratégia para você comigo mesmo, auvp.com.br, já sabe, preenche lá o seu questionário, vem investir aqui com a gente, Vandim vai dar uma aula especial lá sobre burrice financeira, mentira, não vai não, mas exemplos lá. Exemplos de burrices que o Vandim já fez, né? Esse Vandim tem histórico. E aí, é isso. Então, gente, muito obrigado pelo vídeo, espero que tenha ajudado. Desculpa a linguagem grosseira às vezes, eu sou um cara meio tosco, mas é para contribuir com vocês. Beijão.